Então a gente vai falar do projeto do 4, né? Beleza, cara. Ó quem tá aí, Ailson Heráclito, meu irmão. Caraca, velho, que honra, hein? Grande Ailson. Lília, presidente da Federação de Remo de Brasília, também está assistindo. Uma guerreira, viu? Batalhadora pra caramba. Conversei com ela semana passada. Trabalha... A gente tem uma reunião aí, né? Daqui a pouco. Tem. Amanhã, depois de amanhã, alguma coisa assim. É quarta-feira, né? Cara, Lília trabalha de graça, né? Assim como todo mundo que trabalha para a Federação de Brasília, é tudo sem remuneração. Então é paixão mesmo. Ainda tem que engolir um monte de sapo. Marcelão, a galera tá voltando, mas acho que dá para a gente começar aí. Manda bala aí para falar do projeto do 4. Então, Pedro, porque a gente estava falando do projeto ser não só audacioso, né, de querer classificar para os jogos, isso aí é uma parte do projeto. Mas na minha visão, cara, isso é claro que isso é um objetivo enorme, isso é uma coisa realmente audaciosa, mas na minha visão, o que está abaixo do projeto, sim, é o grande objetivo, é o grande benefício do projeto. Ele é muito maior do que classificar um barco de 4 para os Jogos Olímpicos. A gente conseguir classificar um barco de 4, ótimo, perfeito. Mas o que a gente quer ver, o que se espera mesmo, é o impacto que isso vai causar no sistema em geral e em todos os clubes e em todas as regiões. Isso que é a parte muito bacana do projeto. A gente lançou ele semana passada, a gente agora está fazendo várias reuniões, né, uma com cada estado, juntando os técnicos de cada estado, junto com o presidente, enfim. E o grande lance desse projeto, primeiro, é ir para uma linha classificação para o Campeonato Mundial, que é muito mais difícil, todo mundo sabe disso, todo mundo que já experimentou isso sabe como é mais complicado. E a gente também tem, no último ano, nos últimos ciclos, aliás, um estreitamento da classificação olímpica continental. Então, lá na época de 2012, a classificação ela era permitida para todos os 4 barcos continentais, né? Numa qualificação que foi mais apertada. E foi um problema, foi um grande problema. Porque em 2016, lá no Chile, os 4 barcos do Brasil tiveram excelente performance e conseguiram entrar na cota. Então, se a gente tivesse ainda na regra antiga, a gente teria 2 doubles e os 2 esquifes, cara. E foi uma pena, foi péssimo, não só para nós, mas outros países também estiveram nesse mesmo problema. A gente tinha escrito uma regra, que era por qualificação, quem tivesse uma posição no ranking mais alta e receberia a vaga. A gente ainda tentou fazer com que os esquifes entrassem, a gente entrou em contato com a FISA, enfim, tentou utilizar algum argumento de ser país sede e tal, mas não deu. Mas agora, para os Jogos de Tóquio, para os Jogos de Tóquio, estreitou mais ainda. Então, hoje, a regra é só um barco dos 4 vai receber a vaga. Seja, Marcelo, e além disso, depois de Tóquio, tem aquele lance que vai sair o peso leve, né? E o Brasil sempre foi forte no peso leve, né? Sempre foi forte no peso leve, grande tendência. Por outro lado, se a migração for para o remo costal, a gente tem uma grande oportunidade pela frente. A gente tem que abraçar essa oportunidade. Mas daí é tema para uma live inteira só sobre isso. É horas para falar sobre isso, cara. O projeto é algo muito bacana. Enfim, então voltando ali, estreitou cada vez mais essa entrada continental. Em 2016 foi super bacana, cara. Os 2 duplos peso leve que venceram, o duplo do William e do Xavier, venceram linda prova. Duplo das meninas, Fernanda e Vanessa, linda prova. Estavam atrás, deram um salto na frente. A Fabiana, quando chegou em segundo, o Steve chegou em terceiro, cara, tudo provas lindas. Todo mundo merecia muito estar nos jogos. Mas a regra já estava mais estreita. E agora ficou mais estreita ainda. Só um barco, a não ser que 2 barcos vençam. Então, se a gente repetir o que foi feito em 2016, beleza, a gente consegue fazer 2. Mas não tem como ter mais do que isso. Então, há uma necessidade também, né, da gente montar um sistema que foque no europeu. No europeu não, no campeonato mundial.
Bom, qual foi a ideia do 400? O 400 é um barco que obriga a ter mais pessoas envolvidas. A gente precisa ter mais pessoas envolvidas, mais atletas envolvidos. 12 é o número ideal que a gente tenha, 12 no masculino, 12 no feminino, em cada categoria, para ter a rotatividade e chegar na melhor guarnição. Então, ao a gente ter esse tipo de projeto, a gente dá oportunidade para outros atletas. Os atletas que estão em segundo, terceiro, quarto na seletiva, eles estão incluídos dentro do grupo de treino. Uhum. Essa é a ideia geral para cada categoria. Depois a gente trabalhou no projeto agora da base, que é esse que foi divulgado semana passada. Esse projeto ele já tem uma abrangência maior. O que a gente está fazendo? A gente está com várias ações que estavam perdidas, né, na confederação, de educação, de treinadores, de criação de polos, que é super importante, que precisa muito. Também nessa distribuição de barcos, né, ano passado a confederação fez a distribuição de 57 barcos, aí, esquife e 200, para clubes conveniados. Marcelo, deixa eu só fazer um comentáriozinho, desculpa interromper desse negócio, desses barcos que a CBR distribuiu nos clubes. Brasília, como eu estou em Brasília, a gente sempre foi muito mais ligado ao Norte e Nordeste, a gente participa da Copa Norte e Nordeste, então nossa realidade é muito mais próxima do remo Norte e Nordeste do que Sul-Sudeste, que tem mais dinheiro. E, cara, o maior desafio do Norte e Nordeste é equipamento. Se eu tiver um equipamento, um barco, cara, eu vou lá na comunidade, eu pego os moleques pelo pescoço, as meninas lá, arrasto pro clube e boto eles para remar. O problema é ter o barco para eles remar. É o maior desafio, porque mão de obra a gente trabalha de graça, a gente dá um jeito, arruma gente para doar a alimentação para os meninos, a gente dá um jeito, mas sem o barco é impossível. E os barcos são muito caros. Então, esse negócio que aconteceu da CBR distribuir barcos e que só podem ser remados por jovens, cara, eu tô há 20 anos que eu acompanho o remo brasileiro e é inédito. Então, eu bati assim, eu fiquei surpreso porque a carência desses barcos, ela é muito, eu acho que ainda de forma um pouco tímida, não pelo tamanho que a CBR fez, mas pelo tamanho da carência dos clubes. Ainda esse projeto ainda não conseguiu atingir muitos clubes que gostariam de ter o equipamento para começar um trabalho. Então, ele é um projeto que ele já privilegia quem já está fazendo um trabalho, que está certo, né? Você tem que ter uma prioridade. Mas tem muita gente, muito clube que precisa desses barcos e que ainda não tem, e que eu quero aqui falar isso, que é algo inédito e é a maior carência dos clubes pequenos, e que de 20 anos no remo é a primeira vez que isso acontece. Então eu queria, não sei, eu sei que não tem orçamento, que é difícil, mas isso precisa crescer, ainda mais com esse projeto do 4. Então, que fosse colocado de alguma forma, seja por meio de alguma importação, alguma facilidade que os clubes também consigam comprar, algum benefício, não sei, algum comodato, alguma coisa, mas os 4, justamente o 4, se a gente conseguir botar esse barco de 4 em vários clubes pequenos, isso vai desenvolver muito, vai dar gás para o clube pequeno atrair esses 12 jovens para remar esse 4. Então, cara, vamos ver se não vai travar agora quando eu explicar tudo aí. A ideia desse projeto agora do 4 de base é justamente essa. Existe, então, né, quem não vai ter como eu explicar todo o projeto aqui, mas o pessoal tem que ir lá no site da Confederação, tem que ler direitinho o projeto. A gente está tendo as reuniões agora com os técnicos para explicar, né, por cada região, explicar e também entender as necessidades de cada um, de cada região, principalmente. Mas a ideia é que a gente distribua os barcos de 4 da Confederação nessas regiões. E esses barcos sejam utilizados para montar. Claro que isso tem que ter um propósito. Esse propósito ele é identificar, mapear e manter em desenvolvimento atletas para entrar na seleção de julho, entrar na seleção sub-23 e esses atletas serem formados para sênior. Cara, nada funciona de um ano para o outro.
E nada funciona, já está pronto, ou instalando os dedos. Tudo é uma construção de longo prazo. Esse projeto hoje, ele está saindo, está começando, utilizando o equipamento que a Confederação tem disponível. Mas todo mundo tem que entender que ele leva em consideração algumas coisas que já existem e alguns propósitos, alguns objetivos, principalmente descentralizar. E tem problema, tá bom, tá beleza, a gente está conseguindo. E aí acabo viajando aqui, mas desculpa aí, galera, porque é um desabafo. Vamos lá, tentar ir num fôlego só aí. Vamos lá, o WhatsApp que tranca e esses coraçãozinhos que fica subindo aqui também tranca. Como é que vai pedir para não botar coração, né? Se a galera tá curtindo, é difícil. Bom, então, cara, a ideia desse projeto é a gente conseguir distribuir esses barcos que hoje já existem em algumas regiões que já tem uma estrutura, que já tem um tipo de cooperação coletiva rolando. Isso é o primeiro passo. Bom, com isso, a gente cria esses polos, que a gente chamou de Polo Remo Brasil Futuro, que é um clube que se disponibiliza, que entende que o investimento do clube tem que estar disponível para a região. Não é um clube mais beneficiado. É um clube se disponibilizando, eu tenho uma estrutura aqui, eu tenho remergômetro, eu tenho uma sala de musculação, e eu gostaria que quando tivesse o agrupamento regional, da equipe regional, fosse aqui. Eu vou abrir minha casa e vou preparar minha casa para receber a equipe da região. Não é só esse clube que vai receber os barcos da confederação lá. Os outros clubes também podem, mas um clube só, claro, um clube só em cada região vai poder centralizar, porque senão vai virar uma disputa aí que a gente não quer que exista. Óbvio que daqui a 1, 2 anos, a gente quer que cada estado tenha um polo desses. Aí é o ideal. Se a gente conseguir chegar nisso, perfeito. Por enquanto a gente está dando o primeiro passo. Bom, então disso, os atletas, os remadores que querem fazer parte desse programa, eles se inscrevem. Os que atingirem os valores mínimos, algumas referências que a gente colocou, que são no primeiro ano bem acessíveis até. A gente sabe que estão longe de performance de final A em campeonato mundial, mas é para incluir mesmo, para a gente ter uma quantidade de atleta dentro. Esses atletas vão começar a fazer uma mesma programação de treino. Uma vez por mês, eles se agrupam nesse polo Remo Brasil, ou onde não tem ainda um polo Remo Brasil, eles se agrupam em algum lugar, que é o que a gente está discutindo agora com cada estado, com cada federação. Lá, eles vão fazer uma semana de treinamento junto, 400, 8, 200, enfim. Vão fazer barcos de palamenta simples junto, todo mundo trocando e sendo um processo que seja construtivo. Passou isso, a gente vai ter, em cada região, a gente vai ter um processo seletivo da região para o campo nacional. Não cabe todo mundo num campo nacional. Falei isso nas outras reuniões lá. Não cabe 100 pessoas no campo nacional. Talvez um dia a gente consiga ter uma capacidade dessa, mas hoje não. Então, onde que é o campo nacional hoje, Marcelo? Por enquanto no Rio, porque a gente vai utilizar, o Flamengo vai colocar à disposição os barcos novos que ele tem lá à disposição. Tem muito barco A4, tem muito barco A8, então hoje esses barcos são disponibilizados para isso. Uma semana, 2 semanas, 2, 3 vezes por ano ou mais, esses barcos vão ser colocados à disposição, barcos novos. De novo, entendimento, o clube comprou os barcos com dinheiro próprio e entende que deve estar à disposição. Cara, tem que bater palma pro Flamengo, porque é igual você tem uma BMW ou uma Mercedes e você empresta pro cara que você nem conhece para ele viajar com a sua Mercedes. Pode ser, o ideal, o cara que está dentro da Mercedes, ele tem o mesmo propósito. Ele quer que o Remo desenvolva. Essa é a proposta. Então, bom, o cara está lá, ele é selecionado dentro da equipe regional dele, ele é selecionado pelos técnicos da região, que fazem parte do programa também, que seguem a mesma linha junto, selecionado para participar do campo nacional. No campo nacional,
de novo, a gente tem uma grande quantidade de atletas e esses atletas formam barcos para um campeonato. E aí é feita uma avaliação interna daquele grupo para formar os barcos de 4, 100, 4 com ou 8 para cada categoria, conforme o campeonato que tiver. Equipes regional e nacional, elas seguem ainda sempre envolvidas. Mesmo se tem um atleta lá que estava na equipe nacional e ele ficou de fora de um barco para um campeonato, ele não está fora do projeto. Ele volta, ele segue treinando para que na próxima competição ele seja de novo avaliado. Porque, de novo, esse projeto ele é de longo prazo. A gente quer que os jovens hoje, que estão entrando no projeto através do caminho equipe regional, a gente quer que em 2024, 2028, eles consigam classificar para os Jogos Olímpicos nessas provas, ou 2023, 2027, eles façam medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos. Isso é super importante. Bom, a vantagem desse projeto, a gente consegue envolver mais pessoas, né, já que a gente está em barcos coletivos. A gente proporciona isso, tem atleta, de repente, tem um clube lá, o cara não é um grande remador de palamenta dupla, mas ele é o único a fazer uma medalha de ouro. Ou talvez ele nunca integre um barco, porque ele não é bom na palamenta dupla e ele fica preso nisso. Mas ele é um excelente remador de bombordo. O clube do lado tem um excelente remador de boreste. Vamos juntar eles. Vamos fazer eles irem junto dentro de um projeto de barcos longos. Vamos desenvolver os barcos longos. Então, o impacto é legal, a gente tem esse grande desafio, esse grande sonho de classificar para os Jogos Olímpicos. Mas o propósito mesmo disso tudo é ter um grande impacto no sistema do remo. Cara, não é um projeto que é nome de uma pessoa, não é um projeto que tem que depender de uma pessoa. O grande lance, assim, para mim, a gente conseguiu atingir o sucesso desse projeto qualquer uma das pessoas sai e o projeto segue rodando. Eu quero ter certeza que as pessoas que hoje estão envolvidas com o projeto têm engajamento no projeto, querem liderar na sua região, os líderes, né, nacionais que a gente estabeleceu para esse primeiro ano. Enfim, o meu envolvimento do Bernard é super importante, mas a gente tem que ter certeza que se alguma coisa aconteça, eu saia, fulano sai, outro sai, esse projeto segue. Isso se torna a identidade do remo brasileiro. Se a gente for ver aí, cara, o que era sei lá, um pouquinho da tua época, mas quando tu era moleque. Remo da Dinamarca, qual era o barco do remo da Dinamarca? 400 pesos leve, todo mundo. Porque era a identidade daquele país. Um país pequeno estabeleceu uma identidade. Então, a gente precisa estabelecer essa identidade. Isso não quer dizer que outros atletas que têm resultado ou que querem fazer, eu quero fazer um duplo, eu sou ciclista, ou, cara, eu só quero remar meu 200. Beleza, cara, não tem problema nenhum. O caminho segue o mesmo, segue aberto. Total aberto. Então, mas a gente precisa convergir alguma coisa. Então, no convergir vai ser 400, e aí deriva para 8 e deriva para 4 com. Ô Marcelo, eu acredito que vai ter sucesso esse projeto, porque além de todos esses benefícios que você falou, eu acho que ele é um projeto mais viável economicamente, porque um barco para 4 pessoas, manter o treinamento desses 4 atletas no 400 é muito mais barato do que 4 esquifistas. Fora que eu consigo manter o grupo unido, eles criam uma amizade maior por estar junto no mesmo barco. Tem a questão da segurança, é um barco mais seguro de remar, com relação a virar, afogamento, essas coisas tudo. E a estrutura de pessoal para acompanhar esses meninos. Então, esses são benefícios que eu acho assim, menores, mas que contribuem para o projeto. Eu acredito que esse projeto ele vai ter grandes frutos, como você disse, médio e longo prazo, né, Marcelo? Médio e longo prazo e para as categorias de base, rápido, claro, né, o longo prazo de uma categoria júnior, ele é 1 ano, 2 anos. Ele acontece muito mais rápido, o resultado é muito mais rápido. Basta a gente convergir e a gente está juntando todo mundo no mesmo ideal. Cara, nas categorias de base vai acontecer muito rápido isso, vai ser muito legal. E vai beneficiar as regiões. A gente vai fazer com que cada estado ou cada região
tenha um período por mês em que os técnicos estejam compartilhando, estejam trocando ideias, estejam fora da rivalidade local. E aí, se olhar ainda lá no programa, já na programação do primeiro ano, a gente tem não só as capacitações por causa da metodologia que tem que ser utilizada junto, mas a gente vai organizar simpósios com os técnicos que estão participando disso. Qual que é a ideia do simpósio? De tanto em tanto tempo, 3 em 3 meses, mais ou menos, a gente vai fazer uma grande conferência aí, agora já que a gente, né, por causa da pandemia, todo mundo aprendeu a utilizar Webex, Zoom, não sei o quê. Eu prometo que eu vou melhorar a minha internet também. Mas a gente vai fazer essas conferências para que todo mundo compartilhe as suas ideias. Tipo, eu fiz tal coisa aqui com o meu 400 feminino júnior e deu muito certo na minha região. A gente fez tal ação aqui para identificar, ou a gente pegou a equipe do estado e a federação foi lá e conseguiu um patrocínio porque existe hoje uma equipe do estado. E talvez, lá sonhando, pensando mais para frente, cara, talvez daqui a 1 ano, 2 anos, a gente consiga até, justo, é claro, que seja disputado por estados, por seleções estaduais, que vai ser muito bacana também para o reforço, inclusive das federações, inclusive da identidade com o estado. Isso é muito legal. Só que, e daí falando hoje eu tive uma reunião com o pessoal do Pará, e aí eu falei isso, galera, vamos lá, e se tivesse um campeonato nacional hoje, por federação, qual federação ia ganhar? Não precisa perguntar. Onde tem a maior concentração de atletas hoje. Mas se a gente tem um sistema que ajuda a reforçar os outros estados, cara, vai ter várias provas que vão ser vencidas e vai ser muito distribuído. Então o objetivo do projeto, desse projeto aí, não é a gente dizer, a gente vai privilegiar os grandes centros, não. E também não é a gente chegar e dizer que esse projeto tem o objetivo de descentralizar ou de diminuir a força dos grandes centros. Também não. Mas a gente conseguir evoluir todo mundo. O lance é fazer com que os outros centros cresçam. E a gente vai cada vez aumentando mais a régua. E para finalizar sobre o projeto, quanto mais forte o projeto for, quanto mais clubes, mais atletas, mais federações estiverem junto no projeto, mais força a gente consegue ter para conseguir patrocínio de novo. Se a gente mostra que a gente tem um projeto que é sólido, o projeto é distribuído. Quando a gente está com tudo centralizado num lugar, ou a força está centralizada num lugar, numa região, num clube, enfim, numa ação, a gente tem um risco de investimento muito alto. Agora, quando a gente tem um projeto que é grande, que é espalhado, que é robusto, como esse, que está envolvendo vários lugares, e que em 1 ano a gente vai ter muito mais ainda, a gente apresenta um projeto desses, tanto a nível nacional quanto a nível estadual, e a gente consegue mostrar que esse projeto ele é seguro. E é muito mais fácil de conseguir recurso, investimento, seja público ou seja patrocínio. Não só para o projeto em si, mas imagina, aí em Brasília, a gente tem o projeto rodando bem aí. Cara, Brasília está lá, é um dos lugares, é um dos polos de futuro do remo nacional. Começa a apresentar resultado. Tu vai lá e apresenta para o governo, olha só, eu faço parte desse grande projeto aqui, mas eu estou precisando de mais investimento para a minha realidade. Eu estou precisando de mais investimento para o remo do Distrito Federal. Cara, vai dizer que não vai conseguir. Para montar um centro de alto rendimento. Consegue fazer coisas... É muito diferente você chegar num parlamentar ou até empresa privada, você chega lá, eu sou o Pedro do Croizon. É diferente você ter um respaldo, um aval da Confederação Brasileira de Remo. Você chegar lá e poder falar até em nome da Confederação Brasileira de Remo. É muito diferente, é muito diferente. E aí, Pedro, também a gente mexe com o orgulho dos estados, né? A gente vive num país base clubística e a gente vive numa república federativa. A gente tem aí vários estados que também têm os seus brios, que também têm o seu potencial de investimento. Esses estados vão ter interesse em investir naquela modalidade, se essa modalidade também tiver uma maior possibilidade de aparecer, de mostrar que aquele estado está investindo. Então, quando a gente mostra, cara, olha só, lá no Rio tem um centro de treinamento, em Porto Alegre tem um clube que tem uma estrutura incrível lá, não interessa de onde vem o investimento, mas é fantástica.
Tal cidade agora conseguiu um patrocínio da cidade. Pô, já numa cidade vai poder pedir. Travou, Marcelo. Beleza, deixa eu voltar aqui. Bora, então. Aí eu tava falando das cidades, né? Então, cara, a gente consegue ter uma maior capacidade também dos clubes que fazem parte, ou das cidades, dos estados que fazem parte, de ter patrocínio próprio. Isso vai ser super importante, porque no final das contas... Ô, Marcelo, uma coisa que também que eu acho importante, igual você falou, né, de atrair até um investimento privado, eu falo muito aqui em Brasília, quando a gente vai se reunir com a federação, e às vezes a federação, as federações, não sei se acontece em outros estados, mas até mesmo a confederação, às vezes elas têm muitas preocupações, igual o Ogner lá queria fazer tudo no começo, e aí às vezes quer muito serviço para você fazer, você não faz nada. Então, eu falo muito aqui com o pessoal em Brasília sobre a federação. Cara, se você me fizer uma boa arbitragem, uma boa regata, você já fez muito, porque a pior coisa que tem é você fazer um evento onde a mãe do menino vai lá e a mãe não sabe o que é a diferença de uma prova para outra. O que é isso que está acontecendo? Chegou, acabou, começou outro. Não tem informação nenhuma, não tem um locutor, uma pessoa narrando naquela prova, a importância daquela categoria, às vezes uma transmissão ao vivo. Então, o evento regata, ele precisa ser mais interativo, mais legal, mais atraente, porque numa dessa, vai um pai do menino desse, o cara é um grande empresário e vê aquele negócio organizado, bem feito, ele se anima em, vou investir nisso aqui, que trabalho legal, que trabalho bacana. Mas o que a gente vê é que, às vezes, numa regata, não tem uma cadeira para você sentar, às vezes não tem uma tenda para você não ficar no sol, às vezes coisas bem básicas, mínimas assim, e o evento, para quem não é do meio do remo, para quem está indo lá conhecer, é chato. Então não atrai. Então eu acho que a gente está vendo aí, por exemplo, a gente tem um presidente aí que foi eleito só pela internet. Então, ele soube usar essas ferramentas de mídia, de rede social, já que a Globo, a Band, essas mídias abertas, não está nem aí para a gente, eles só querem saber do futebol, então a gente não pode ficar esperando que eles, de repente, vão querer mostrar o remo. A gente é que tem que mostrar o remo pelas redes sociais, fazendo eventos grandiosos, com atrações, de repente com premiações. Por que não uma prova da regata ter dinheiro, um checão lá disputando para o campeão? Vitória fazia uma competição muito bacana no 8, uma travessia lá de 8 quilômetros, que tinha premiação, todo mundo queria participar. Então, acho que falta muito isso. E, geralmente, quem faz as regatas é a federação, são as federações, e a confederação faz as regatas da CBR. Eu acho que falta esse carinho maior de tornar essas competições mais bacanas para quem vai assistir, quem não é do remo, não só para os atletas, mas para quem não é do remo. Perfeito, cara, tudo que tu falou, perfeito. Eu adiciono mais algumas coisas aí. A gente tem uma visão muito limitada e viciada no nosso remo. A gente fica muito preso vamos fazer remo de 2.000 metros. Todo mundo tem que treinar e vai competir 2.000. Tem que fazer prova de 2.000. Cara, tem lugar que para fazer prova de 2.000 metros é extremamente complicado, passa por baixo de ponte, vai para lá, é torto, tem correnteza, tem isso, tem aquilo, não tem segurança, e segue se forçando fazer prova de 2.000 metros. O remo é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Isso é uma parte do remo. O remo, hoje, que agora está aparecendo aí, costado aqui, cara, é muito além disso também. A gente tem remo de lazer, a gente tem remo de turismo, a gente tem remo que é simplesmente passear junto. E as pessoas viajam para fazer isso no mundo inteiro. Por que aqui a gente fica viciado só em fazer 2.000? Que é super complicado, tem uma raia de balizamento albano. É extremamente difícil, cara. Custa muito caro fazer. Fazer uma regata cronometrada com 6 barcos é muito difícil de fazer nas condições de segurança. E daí a gente desperdiça algumas coisas.
Duas coisas são importantes, eu acho, nisso. Na semana passada, quando estava tendo uma reunião aí com os presidentes de federação, a gente estava falando do Espírito Santo. E eu mencionei essa regata aí que tu falou. É a vocação daquela cidade. Uma regata de longa distância, de 8, extremamente tradicional, super bacana, cara. Para que a gente vai insistir em fazer 2.000 metros? Ou, outro lugar, Porto Alegre. Porto Alegre vai fazer raia de 2.000 metros aonde? Com público. Não existe. Por que vai ficar insistindo em prova de 2.000? Qual que é a vocação de Porto Alegre? Cara, prova de longa distância. O lugar é perfeito para fazer isso. Tu já remou lá, tu sabe? Cara. Perfeito. Outros lugares. Brasília também, para longa distância, é perfeito também. Brasília dá para fazer provas incríveis. Dá até para misturar com ciclismo, com corrida. Tudo, cara. Dá para inventar coisa muito legal. Prova de curta distância. Ou, cara, iniciativas aí pensando, que nem o teu clube. Cara, é um clube que tem um grande foco no remo ergômetro. O teu business é esse. É diferente a proposta. Mas mesmo assim, está dentro de um clube de remo. Por que não fazer isso? Por que não ir mais para essa área fitness? Ou essa área crossfit? Cara, o remo é muito além do que 2.000 metros. Muito mais que isso. E aí, o segundo ponto é federação e confederação tem missão, uma delas é organizar eventos. Mas não é só a missão deles, cara. Imagina se cada clube adotasse uma regata. Cada clube parasse para pensar assim, eu vou fazer uma regata por ano, com o meu nome. Aí, Marcelão. Beleza, cara. Então, nessa ideia aí dos clubes fazerem as regatas, não é o clube tomar as regatas estaduais, não é os clubes fazerem, mas é os clubes fazerem outras regatas, outro tipo de evento mais variado possível. E, cara, aí o melhor exemplo que tem é a regata mais antiga do mundo. Oxford e Cambridge é um evento que tem 2 barcos só, os barcos se batem, quebra remo, o cara sai do carrinho, enfim, é uma bagunça. E, cara, e mesmo assim, é um evento extremamente assistido, muita gente assistindo. E o que é muito legal ainda é, até a transmissão da pesagem dos atletas, mesmo não sendo uma prova de peso leve, até a transmissão da pesagem dos atletas é o evento. Muito legal. Que é um negócio que tu olha assim, beleza, vamos ver qual o barco mais pesado, qual a guarnição mais pesada. Cara, é remo. E atrai um monte de gente, atrai mídia. Então, para que a gente vai querer ficar sempre preso nisso? Vou fazer prova de 2.000 e o balizamento urbano e precisa de tanto de arbitragem, não sei o que. Existem outras milhares de formas de fazer remo. O que importa é a gente fazer. E aí é extremamente importante, de novo, iniciativa dos clubes. Não adianta também os clubes ficarem lá criticando, pô, a minha federação tem uma competição que é ruim. Pô, a confederação tem uma competição que é ruim. Pô, meu estado aqui, o campeonato é super ruim. Beleza, mas o clube já tentou fazer uma regata? Ou é difícil, meu clube é muito pequeno. Beleza. Então vou falar com o clube do lado. Cara, vamos organizar uma regata junto? O pessoal de São Paulo, que agora há um tempo está sem federação, tem iniciativas incríveis, cara. Eles fazem a regata lá de 4 quilômetros. Ano passado, o Melo liderou a criação de uma regata noturna. Acho que foi ele, posso estar sendo injusto, mas acho que foi o Melo. É super bacana. Foi. A Cássio já fez. Cara, e é todo mundo ali fazendo junto. Tem que ser assim, sabe? A galera tem. Isso não quer dizer que vamos acabar. Eu acho que, Marcelo, é igual você citou o Melo. Você citou o Melo aí, cara, eu acho assim, quando você vive do que você faz, é diferente, por exemplo, muitas federações do Brasil, as pessoas que estão trabalhando na federação são voluntários, e é muito legal isso, a pessoa ficar engolindo sapo, sem ganhar nenhum real, e ser voluntário, ok, é muito legal, mas quem vive mesmo do remo, tem um maior potencial de fazer aquilo melhor. Por quê? É igual esse caso, por exemplo, da pandemia. Cara, aqui em Brasília, os clubes, eles dependem da escolinha. Se tem gente remando, tem clube. Se não tem, fecha. É empresa. Não, a gente paga aluguel para o clube.
A gente paga o aluguel do espaço para o clube não ajuda em nada, pelo contrário, eu tenho que pagar o aluguel mês a mês para o clube e esse dinheiro vem só dos alunos. Então, quando eu estou fechado, eu estou quebrado. Simplesmente a pandemia faliu o Remo de Brasília. Então, é muito curioso, porque um advogado veio para ajudar a gente, ele se sensibilizou, ele sabe que a nossa família vive disso, e ele se sensibilizou de ajudar de graça aí no governador e tentar abrir a gente. E eu vi um movimento mais desinteressado de quem não vive do Remo. Claro, a pessoa tem um outro trabalho, tem um outro emprego, às vezes é funcionário público, o Remo é só um hobby, mas a pessoa se vai estar aberta ou estar fechado, para ela não faz muita diferença. Mas para quem vive do Remo, é questão de sobrevivência. Então, às vezes, esses clubes mais empreendedores, eles têm um potencial grande para fazer essas regatas. Por que eu sugeri esse negócio de Brasília? Desculpa estar entrando no caso local, mas se são 6 regatas em Brasília, cara, é mês sim, mês não. É muita regata. É difícil eu querer fazer uma outra, ou qualquer outro clube querer fazer uma outra. É muita regata, a gente não dá conta. Então, essas 6 regatas do calendário da federação é a maior oportunidade que os clubes empresa têm de empreender. Pô, é igual a festa, é o dia da festa. É o dia que você tem para você arrecadar, reunir, fazer uma parada diferente. Então, é a oportunidade que o clube tem para fazer e não é dado para o clube essa oportunidade. Tem clube que não vai querer fazer, porque sabe que dá muito trabalho. Tudo bem, mas tem clube que quer fazer e às vezes não pode. Acho que, Pedro, aí claro, né? Cada região, cada estado, enfim, tem uma história, né? Não só uma história do que acontece, mas também da relação entre as pessoas, entre relação clube-federação, federação-clube. É super importante, cara, que exista, e talvez agora, nesse momento pós-crise, né? Em que há um recuo muito grande financeiro em todos os níveis, desde os clubes grandes que têm um financiamento muito alto e que estão perdendo muito investimento, até os clubes pequenos. Dinheiro vai falir, vai quebrar. É necessário também entender que o sistema precisa se unir mais, que os clubes precisam se unir mais, que o diálogo com federações deve ser muito melhorado. Inclusive nisso, essas ideias, cara, a federação ela vai se beneficiar muito junto com os clubes, se os clubes também pegarem a responsabilidade de organizar eventos. Mas o clube também não pode chegar. O clube também não pode chegar lá e ser arrogante e dizer, não, eu vou fazer esse evento aqui e acabou, e tu vai ficar de lado. Não, tem que ser uma coisa muito mais conjunta. E assim, por exemplo, a forma mais fácil de tornar isso conjunto é que tem um calendário aprovado por todos e aquele calendário, aquelas provas vão ser seguidas. Só que, por exemplo, a gente sabe como é o Remo do Brasil desunido. Vou nem falar o Cross-Road, se o Clube Naval resolve fazer uma regata, os outros clubes não vão lá. Não é interesse dos outros clubes ir lá no Clube Naval participar da regata, porque é a regata do Naval. Mas se essa regata ela tiver provas que contam para o campeonato, os clubes vão ser obrigados a ir participar do Clube Naval se eles querem ser campeão da cidade. Então, esse vínculo de ser oficial e o clube que cede, que está promovendo a regata, isso vai ser ótimo para o clube sede, porque ele vai poder arrecadar inscrições de todos os outros clubes, porque eles não vão poder fugir do evento, porque faz parte do campeonato. E, ao mesmo tempo, todos vão poder fazer a mesma coisa, desde que queiram. Às vezes, aqui em Brasília acontece, tem clube que não quer fazer a regata. Tudo bem, não quer, deixa outro fazer, ou deixa até a mesma federação fazer. Mas é a hora que o clube tem a oportunidade de mostrar o trabalho dele de forma diferenciada a regata. É a hora dele inventar, ter ideias inovadoras e tal, e não tem, fica sempre aquela regata tradicional, igualzinho, que tem gente que dorme durante a regata, não é legal, não é bacana a regata. Não, e cara, e nisso também
obrigatoriamente a gente precisa de um amadurecimento do sistema, né? Esse amadurecimento, ele é geral. A gente não pode dizer, não é dizer, é fulano esse. Não, é tu, é eu, é os nossos pares, é os dirigentes, é clube, é nível federação, é todo mundo, todo o sistema precisa amadurecer para que, imagina, o clube vai lá, o Naval, que uma regata de curta distância, que é tal coisa, consegue um patrocínio. É importantíssimo que os outros clubes participem para que ele consiga firmar aquele patrocínio. E isso vai fazer com que depois o retorno seja, quando um outro clube quiser patrocínio, vai ter um evento legal também, porque os atletas vão fazer, mas não só esse tipo de premiação direta, né? Mas, cara, outras coisas, sabe? Existem várias formas de ter uma competição que seja atrativa. Mas acho que o mais importante é sempre ter diálogo, cara. Sabe? Conseguir ter uma boa relação, conseguir se criar uma boa relação com a federação ou o clube que tem, primeiro, a iniciativa de fazer uma competição, criar uma competição bacana e, claro, vamos lá, isso aqui é bem para todo mundo, ceder, né? Eu vou ter uma competição e depois vou participar. O Renan está falando que na regata de 4K, que o Acácio faz lá em São Paulo, ele dava um par de remos como premiação. Olha que show! Cara, o Renan, ele acabou de mandar um WhatsApp para mim aqui dizendo que o próximo evento de São Paulo ele vai patrocinar, a clínica dele vai patrocinar com um par de remos também. Oh, maravilha! Aí, ó, tá vendo? É isso que a gente precisa. Daqui a pouco é um esquife. Muito bom, doutor Renan. Renan, agora é compromisso. Né? Mas, cara, enfim, acho que é super importante isso. Isso até meio que resume tudo que a gente falou, né, Pedro? É um sistema clubístico e a gente precisa que os clubes façam mais também pela modalidade em tudo, cara. Desde apadrinhamento, né, de clubes menores, organização de eventos, criação de polos, enfim, cara, é super importante isso. E acho, cara, é muito ponto assim do que dá para melhorar no nosso sistema, sabe? Não adianta a gente ficar só na crítica, a federação, a confederação, não sei o quê. Cara, vamos fazer com que os clubes contribuam. Cada um tem a sua capacidade ou a sua missão ou a sua forma ali atual, alguns com mais, outros com menos, ou alguns com muito mais, outros com muito menos. Mas tem como todo mundo, dentro do sistema, ser um sistema cooperativo, né? Ô Marcelão, o que você pode falar para a garotada aí, para esses jovens que sonham em vestir a camisa da seleção brasileira, que sonham em ser atletas e de competir fora do Brasil? O que você pode falar do futuro para eles? A gente sabe que eles estão passando por um momento de muitas incertezas, né? Esse negócio dessas pandemias. Mas o que você poderia falar para essa galera aí, principalmente para a meninada? Pedro, para a molecada, cara, a gente tem, sem dúvida, no nosso país, independente da crise ou da não crise, né? Essa crise ela é real, ela é um problema que a gente não sabe o tamanho. Tá todo mundo aí meio trancado, alguns começando a sair. Vai ter impacto no esporte, mas o esporte nunca vai deixar de existir. As competições nunca vão deixar de existir, elas vão ser um pouquinho alteradas, mas elas vão voltar a existir, a gente vai voltar a competir, a gente vai voltar a ter Jogos Olímpicos, Campeonato Mundial, ter Campeonato Sul-Americano. Para a molecada mais nova, acho que o ponto principal é entenderem que a gente no Brasil tem excelentes atletas, de novo falando lá os medalhistas, Fabiana, Ailson, Uncas, Lucas, William, Xavier, Emanuel, Vangelis e outros dezenas aí, medalhistas em Pan-Americano, o 400, que foi medalha de prata, medalha de bronze, aliás, o 200, que foi medalha de prata. Enfim, cara, a gente tem um monte de atleta que é muito bom no nosso país. Esses atletas conseguiram, por mérito deles, por mérito dos treinadores, por grande empenho, grande comprometimento. E eles mostram para essa molecada mais nova hoje que é possível fazer isso.
mas tem que ser extremamente dedicado e ter paciência de fazer as coisas de longo prazo. Esses atletas que conseguiram, eles são grandes exemplos, eles têm que ser inspiração para a molecada mais nova. Não tem atalho, eu acho que isso, todos eles mostram pela dedicação que eles têm no treino. Não tem atalho. A molecada mais nova tem que ter muito foco, comprometimento e disciplina. Cara, o resultado ele vem. Claro que alguns vão atingir resultados maiores, outros resultados um pouco menores. Mas comprometimento, foco, disciplina, dá. A gente tem grandes atletas olímpicos que hoje ainda estão de novo tentando vaga para os Jogos Olímpicos e mostrando não só a capacidade de persistir, de arrumar, né, formas de conciliar treino, trabalho, estudos, enfim, tudo isso é super importante. E finalizando, acho que tudo isso sendo feito tem que levar em consideração que eles precisam se organizar para conseguir estudar também. A conciliação é muito importante, conciliação esportiva com estudos, muito importante. O atleta tem que chegar na categoria adulto sabendo o que ele vai ter no pós-carreira, ou pelo menos uma ideia do que vai ter no pós-carreira. E é importante, e daí não, isso é uma responsabilidade só dos atletas, é claro, né? Os técnicos precisam entender, os dirigentes precisam entender isso. Os atletas precisam ter o direito de conciliar estudo com o treino. Isso é muito importante, porque isso é que vai fazer com que os nossos jovens de hoje saibam que vão poder fazer 10 anos de remo em alto nível e depois disso eles vão estar preparados para o mercado. Porque a vida, se parar com 30, 35 anos, que é a média que está parando, cara, a gente tem mais 35 anos aí pela frente, 40 anos pela frente de produtividade. E trazendo uma experiência inigualável. Atletas que atingem alto rendimento, eles vão ser seguramente profissionais muito bons, porque esporte acompanhado, né, monitorado, tem que ter comprometimento e disciplina. E aí a gente vai muito para frente. Acho que a gente está meio que acabando aí, né? Só último recadinho disso aí, um negócio que eu tenho falado muito para os atletas que eu tenho mais contato aí. Todos os atletas são referência, ou que fazem parte de grandes equipes, ou que, mesmo nas pequenas equipes, todos eles têm um impacto muito grande na sociedade. Os atletas têm que ter noção disso. Cara, a gente vive num mundo que está numa transformação aceleradíssima agora, de incertezas. Os nossos atletas, todos eles, técnicos, têm que suportar, suportar no tipo incentivar. Os nossos atletas, principalmente, são a imagem da nossa modalidade, tem hoje um grande poder nas mãos de mudar a sociedade, de mudar o futuro. E eles precisam agir para isso. Hoje a gente está transformando o mundo por causa da pandemia, nessa grande crise, e os atletas são a força disso, são a força da vida, da saúde, da sustentabilidade, de ações ecológicas, de ações hoje, como a gente estava fazendo uma campanha para prevenir assédio, que alguns atletas do clube entraram nessa campanha para prevenir assédio e abuso de menores. Cara, essa é uma grande vocação dos nossos atletas. Eles têm esse poder. Os atletas têm um poder maior do que qualquer político para mudar a modalidade. Para mudar a modalidade não, para mudar a sociedade. E tem que fazer isso. A gente tem que usar esse poder aí. É extremamente importante. Cada vez a gente tem que pensar mais sobre isso. Qual a nossa função dentro da sociedade? O que os atletas podem também fazer? E aí os treinadores, os dirigentes são os facilitadores disso. Devem estar atentos. Muito bacana, Marcelo. Pô, eu queria agradecer aqui, cara, você disponibilizar seu tempo aí. Você é um cara muito ocupado, exerce 1000 funções, tem 1000 reuniões, e poder parar um pouquinho aqui para conversar com a gente é um grande privilégio. Você é um cara que estuda muito, tem um currículo monstro e jovem. Então, assim, o Brasil precisa de você. A gente vê que estamos, às vezes, perdendo grandes nomes, indo para o exterior e tal. Eu torço para que o Brasil consiga... Travou aí, galera, Marcelão. Estou escutando. Vai travar, Marcelão. Travou, Pedro, mas eu escutei, cara. Travou, mas eu segui escutando aí sobre a galera também que sai
Essa live é a última, né? A gente procurou pegar nomes que servissem de inspiração para a molecada, é o nosso foco, é incentivar os meninos. E eu acho que hoje a gente fechou com chave de ouro, com o cara que está no comando aí do remo brasileiro, né, nessa parte técnica, de logística, né? Então, eu acho que a gente fechou com chave de ouro. A gente vai tentar bolar uma coisa mais bacana aí para frente. E, mais uma vez, muito obrigado por participar. Eu queria também abrir uma porta aqui para que esses jovens que hoje estão remando, que eles tenham também uma oportunidade, através de estudo mesmo, de se tornarem também empreendedores, e empreendedores do remo. Igual a gente vê lá o Rock trabalhando lá em Blumenau, a gente vê o Capi, o Marquinho, né, o João Ideobrando, Fabiana Beltrame, que essas pessoas ajudem a gente a ser empreendedores. A gente vê que no futuro o funcionalismo público não vai ser mais uma alternativa, a tendência é isso diminuir. Então, que se tornem grandes empresários aí do ramo esportivo, que o esporte precisa desses talentos, não só na água, mas depois, fora dela. E obrigado aí, viu, Marcelo? Eu que agradeço, cara, o convite. E, cara, é super prazeroso a gente conversar, enfim, em geral aí, fazer um brainstorm sobre remo, contar coisas legais, escutar, né, um monte de ideia bacana. E, cara, o teu projeto é muito legal. E eu tenho certeza que, assim, da mesma forma que tu tem feito aí em Brasília, existem vários desses nomes e mais outros que têm superado um monte de coisa, um monte de adversidade e tem tido muito empreendedorismo. Cara, isso é super importante. O nosso esporte, o esporte que a gente ama. E, pô, sem dúvida, as pessoas que estão aí, que ficaram em todas as lives anteriores, de todo mundo que participou, gosta daquilo. Cada um tem sua visão, tem sua crítica, óbvio, e isso é saudável, né? Mas, cara, todo mundo adora remo. Sem dúvida, a gente respira isso, a gente sonha com isso o tempo todo. A gente precisa ter realmente mais união, mais gente junto, com o mesmo propósito. Isso não quer dizer perder a sua própria identidade, mas é a gente fazer mais coisas pelo bem comum. Isso é muito, muito importante, cara. Então, tua série de lives foi incrível, Pedro, muito bacana. Parabéns pela tua iniciativa, não só das lives, cara, mas de tudo que tu tem feito aí em Brasília. E bora, cara, todo mundo junto aí. Tem projetos pra gente fazer coisas junto. Tem espaço para algumas pessoas fazerem coisas que queiram fazer com a sua autonomia, mas é certo que a gente precisa se unir mais aí no nosso país e dar muito espaço, muito, muito espaço e oportunidade para quem está afim. Amém, Marcelo. Obrigado aí pelas palavras, viu? Um abraço aí para todos e tenho certeza que grandes coisas estão por vir.